curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta Ética da Redistribuição, Bertrand de Jouvenel. Apresentação à edição brasileira, por José Osvaldo de Meira-Pena. O socialismo foi derrotado. A prova histórica está aí, com exceção da Coreia do Norte e Cuba, mesmo as nações da fraternidade socialista, que durante mais de 40 anos desafiaram as democracias ocidentais, adotaram receitas liberais para sair do marasmo crescente em que se sentiam cair. O muro da vergonha foi derrubado, o Império Soviético ruiu como um castelo de cartas. Deng Xiaoping privatizou as comunas agrárias chinesas e abriu novas áreas econômicas ao capitalismo e comércio internacional. O próprio Vietnã acolheu o McDonald's e tudo o que implica. Partidos social-democráticos encheram uma parte do terreno deixado vago, enquanto nas nações mais adiantadas programas radicais de abertura, globalização e redução do intervencionismo estatal estão sendo testados. Mesmo no Brasil, um antigo social-democrata e teórico da insossa teoria da dependência é elevado à presidência da República, onde inaugura, ainda que hesitante e timidamente, o processo de modernização de nossa estrutura estatal, prometendo a privatização e abertura final da economia. Permanece, porém, uma retaguarda de intelectuais nostálgicos que se recusam a reconhecer os fatos. Uma nova revista marxista é fundada, sob o nome adequado de Praga. O socialismo é deveras uma praga de difícil erradicação. Expulso definitivamente da ciência econômica por seu fracasso empiricamente comprovado, refugia-se na mística, evocando seu alto teor moral. É com argumentos éticos que se pretende defender. Confirma, assim, a presunção, avançada pela primeira vez por Nietzsche, há mais de 100 anos, de que a ideologia perversa é um substituto, um ersatz, um medíocre sucedâneo de uma fé cristã em declínio. Muitos outros filósofos modernos, como Hannah Arendt, Aaron e Kolakowski, concordam com a tese de que o socialismo representa aquela pseudo-religião civil que Rousseau pretendeu criar, para substituir a igreja com o culto patriótico do Estado ressacralizado. Fundamentados nesse arquétipo inconsciente do amor cristão, secularizado como ideologia espúria, os intelectuais da esquerda se obstinam na defesa moral de sua tese, como se fossem os paladinos da justiça, dita social, da assistência aos pobres, às viúvas, aos desamparados, aos indigentes, da generosidade e atenção com os menos favorecidos, da igualdade de todos na utilização dos recursos que a natureza pôs à nossa disposição, e das mais altas virtudes cívicas de fraternidade coletiva. Esses senhores hipócritas cinicamente se esquecem das calamidades que o socialismo, comumente associado ao nacionalismo agressivo, causou em nosso século horrendo de guerras e revoluções. Bastaria lembrar a fome e o terror stalinista que teria carregado com 40 ou 50 milhões de russos, ou o cataclismo semelhante que mal causou à população chinesa com seu grande salto para frente e sua revolução cultural, ou o genocídio do Camboja, ou o paredão de Fidel Castro. Não obstante, ao denunciar a crueldade do capitalismo e suas injustiças, o vício do egoísmo e da cobiça, a sede de lucros e a corrupção da riqueza, sempre atribuídas ao sistema de produção que proporcionou à humanidade, nestes últimos 200 anos, o mais extraordinário e inédito progresso que registra a história, o socialismo se legitimou e dominou a mente ocidental durante mais de 100 anos. Partindo do postulado que a propriedade privada é um roubo ao resultado da exploração do proletariado pela burguesia, os intelectuais da esquerda tentaram, no período após a Segunda Guerra Mundial, realizar uma verdadeira revolução mundial que por todo o planeta fizesse triunfar os seus princípios. Foram poucos os que ousaram se levantar contra essa pretensão. Um dos primeiros que lançou um brado de alerta no sentido que estávamos seguindo no caminho da servidão foi Friedrich Hayek. Seu livrinho desse título foi publicado mesmo antes do fim do conflito mundial. Em 1947, Hayek convocou uma reunião do que viria a se constituir como a Sociedade do Monte Pelerin, tomando seu título do local, na Suíça, onde pela primeira vez se reunira. Lembremos,
contudo, que, numa época em que mais ardente era o confronto entre os totalitários da direita e da esquerda que se iam engalfinhar na Guerra Mundial, fora realizado o colóquio Walter Lippmann, convocado em Paris, 1938, em honra àquele prestigioso jornalista e ensaísta liberal americano. Ao colóquio e à reunião da Monte Pelerin compareceram, naturalmente, o veterano cientista político Raymond Aron, o economista Jacques Rueff, que desempenharia papel importante na França de Gaulle, e o barão Bertrand de Jouvenel, diplomata, jornalista e sociólogo que se iria distinguir, nos anos seguintes, como um dos fundadores da Monte Pelerin. Bertrand de Jouvenel foi discípulo de Hayek e um dos mais intrépidos defensores do liberalismo numa França que parecia irremediavelmente alinhadas com as ideias coletivistas e estatizantes. Em 1949, em Cambridge, na Inglaterra, ele pronunciou uma série de conferências, publicadas, 2 anos depois, como um livro com o título de Ethics of Redistribution. O título é fundamental. Tanto quanto Hayek, o ensaísta francês apontou para o cerne do desafio socialista, o propósito de, sob especiosos argumentos éticos e autoridade estatal, redistribuir a fortuna dos membros da sociedade. O termo redistribuição comporta um sentido mais amplo que socialismo. Os marxistas, comunistas e socialistas pretendiam simplesmente expropriar toda a atividade econômica privada, entregando a administração do Estado, em que eles próprios seriam os dirigentes e administradores. Na redistribuição eram principalmente os social-democratas que se empenhavam, procurando valer-se dos incentivos e estímulos que reconheciam na atividade empresarial, mas objetivando não apenas uma igualdade perante a lei e igualdade de oportunidades, mas a igualdade final de resultados, ou seja, basicamente uma igualdade de rendas. Mesmo após o colapso do socialismo real e o desaparecimento do comunismo, ainda esse é o propósito dos partidos de esquerda. Jouvenel possui portanto o mérito incontestável de haver sido, com Hayek, Mises, os economistas austríacos e os liberais americanos, um dos primeiros a indigitar os métodos de convicção moral que a intelectuária esquerdizante utiliza para atingir suas metas de poder. Nas conferências cujo texto enche as páginas de magnífico livro, Jouvenel acentua que os recursos para a estatização ou nacionalização da economia, conforme desejado pelos partidos socialistas de diversos matizes, iriam forçosamente ser encontrados na poupança da classe média, e que a retórica da justiça social e da fraternidade pseudo-cristã seria descaradamente utilizada com esse objetivo. No correr do processo, e seguindo no caminho já previsto por Mises e Hayek, os doutrinários da esquerda conseguiram reforçar extraordinariamente o poder do Estado, centralizando-o em suas próprias mãos. O monopólio do poder político e do poder econômico era o que esses intelectuais, políticos e agitadores, em última análise, objetivavam. Numa obra posterior, publicada em 1972, num período em que o maior pessimismo oprimia os verdadeiros inimigos do totalitarismo na Europa, Dupovoer, o eminente liberal francês procurou explicitar muitas das ideias que haviam sido lançadas por pensadores clássicos, desde o tempo de Tocqueville, sobre o que estava ocorrendo na Europa e em todo o Ocidente. Há um certo sentido simbólico no fato de que tenha Aron falecido, de um infarte fulminante, no momento em que, aos 78 anos de idade, acabava de depor num processo por difamação que envolvia seu amigo Jouvenel. O ponto mais importante que se salienta é, a meu ver, o fato de que as revoluções liquidam as fraquezas dos regimes que derrubam e dão à luz a força de novos sistemas de poder, mais opressivos e autoritários do que os anteriores. A obra revolucionária é a restauração da monarquia absoluta, resume Jouvenel. A Revolução Democrática, em suma, estava conduzindo à democracia totalitária como Tocqueville previra ao analisar o jacobinismo da Revolução Francesa. Jouvenel foi um dos primeiros a utilizar essa expressão. Na linha de Montesquieu, Tocqueville e Hannah Arendt, ele insiste na necessidade de descentralização do poder, como única forma, tanto política como econômica,
de assegurar o triunfo da liberdade. O início desse processo é por ele colocado em 1909-10, quando Lloyd George, o chefe do primeiro governo trabalhista britânico, Labour Party, introduziu uma legislação que criava o imposto de renda progressivo. O imposto deixava de ser igualitário e revelava uma verdadeira intenção expropriadora. Vale notar que outros partidos social-democráticos, o norueguês e o sueco, por exemplo, chegaram, nos anos 1960 a 70, a impor taxas superiores a 100%, o que valia a uma expropriação pura e simples, pois obrigava a vítima a vender parte de sua propriedade para pagar o imposto. O ponto central do argumento de Jouvenel é, no entanto, a crítica, exatamente em termos éticos, da pretensão dos socialistas, especialmente dos que se iriam dizer socialistas cristãos e teólogos da libertação, de estarem construindo uma cidade de amor fraterno. O sociólogo francês atribui corretamente esse ideal às matutações de Rousseau e encontra suas raízes no do contraste social do famoso Genebrino. Aponta, com extrema agudeza, a contradição da tese que, simultaneamente, anuncia o método para atingir uma distribuição igualitária das rendas e promete o desenvolvimento e progresso econômico. Na realidade, Rousseau denunciava o progresso e a ciência como moralmente condenáveis. Diríamos que Jouvenel foi um dos primeiros a descobrir que nessa contradição se encontra a fonte do mal que iria, derradeiramente, destruir a ideologia. Não se pode, de fato, equalizar as rendas, suprimindo o desejo egoísta de maiores lucros e avanço econômico, e, ao mesmo tempo, preconizar o rápido desenvolvimento da sociedade. Uma comunidade comunista fraterna só pode sobreviver num meio limitado, como, por exemplo, o de um convento de monges mendicantes, em que o ganho material é absolutamente desprezado. O ecologismo moderno, como contraponto das aspirações socialistas, bem explícita essa contradição que desperta quando, com a Revolução Industrial, o escândalo da pobreza, face aos exageros do luxo gratuito, passou a criar problemas de consciência na mente dos pensadores. A extrema miséria é tão indecente quanto a extrema riqueza, diz Jouvenel ao analisar pormenorizadamente as perplexidades de sentido ético que incidem na consideração das desigualdades sociais. Trata, por exemplo, do caráter francamente suntuário, revoltante para o radicalismo igualitário, de todas as atividades culturais das chamadas classes ociosas, particularmente as artísticas. Rothschild pode perder seu iate, mas deve Bergson ser privado dos confortos que lhe permitem realizar sua obra filosófica. E não foi graças aos lucros do industrial Engels, não deprimidos pelos impostos, que Marx obteve os benefícios de lazer graças aos quais pôde redigir Das Kapital. Os valores e as satisfações têm caráter subjetivo. Jouvenel aponta para esse fato óbvio que Marx deliberadamente descurou. A discussão dos aspectos econômicos desse subjetivismo que abala decisivamente o arrazoado socialista enche a parte central do ensaio. O alargamento sucessivo das oportunidades de consumo, o consumo conspícuo contra o qual Veblen deblaterava, sempre esteve associado à distribuição desigual de seus meios, e foi isso que permitiu o progresso social e o avanço cultural. Jouvenel salienta que, longe de serem utópicos, os socialistas estiveram destacadamente privados de imaginação quanto às possibilidades de transformação e avanço que a sociedade capitalista proporciona. O sociólogo atribui o corporativismo, tema que em nosso país muito se salienta, a necessidade das classes ligadas ao Estado de camuflar seus gastos. A parte mais relevante do trabalho é, certamente, sua demonstração inequívoca de que quanto mais se procura redistribuir a fortuna, tanto mais se reforça o poder do Estado e daqueles que o controlam. Para um sociólogo que com tanta atenção debruçou-se sobre o problema do poder, esse ponto é predominante no julgamento do redistributivismo. Com agudeza ferina, ele assinala que as revoluções liberais clássicas, a inglesa e americanas sobretudo, procuraram justificar-se na base do princípio não há taxação sem representação. Foi o princípio que, desde a Magna Carta do século XIII,
restringiu o poder do soberano e assegurou o surgimento do parlamentarismo. A função dos parlamentos consistiu, inicialmente, em votar os impostos pedidos pelo poder soberano executivo, controlando o orçamento e sua aplicação. Ora, ocorreu o inverso. Os governos democráticos que haviam prosperado a partir desse princípio fundamental não tardaram a aumentar a tributação, na crença de que quanto mais pudessem arrancar da renda privada para encher as burras do tesouro, tanto melhor se tornaria a comunidade como um todo. Uma minoria privilegiada se beneficiaria, invariavelmente, da generosidade pública. O fenômeno é amplamente confirmado na história recente de nosso país. No período militar ditatorial, a Constituição vedava ao Legislativo engordar o orçamento. Tão logo a abertura se registrou, os novos governantes se puseram como se de pileque, a gastar, 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 engrossando o déficit público, acelerando a inflação e empobrecendo a massa da população em benefício próprio. Toda a segunda parte do ensaio se dedica ao exame crítico das despesas do Estado, quando este se substitui à iniciativa privada e procura regimentar a sociedade no igualitarismo obsessivo que inspira o democratismo ideológico. Na parte conclusiva da obra, o pensador francês denuncia com elegância, precisão e a maior simplicidade as novas atribuições a que, a título de justiça social, a si mesmo concede o poder governamental, fortalecido e centralizado nas democracias sociais modernas. Acentua enfaticamente que, quanto mais consideramos a questão, tanto mais claramente se evidencia que a redistribuição da fortuna é, de fato, muito menos uma redistribuição da renda livre dos mais ricos para os mais pobres, como imaginávamos, do que uma redistribuição do poder do indivíduo para o Estado. Juvenal inspira-se na intuição de Tocqueville no sentido de que o movimento revolucionário democrático, ao derrubar o feudalismo e o absolutismo monárquico, gerara, sem o saber, um verdadeiro Frankenstein, uma nova classe de democratas. Na verdade, nosso autor é, talvez, o primeiro analista moderno a usar essa expressão nova classe dirigente. Aquilo que os russos chamaram a nomenclatura, a classe político-burocrática que, sustentada na retórica da justiça social e da redistribuição, apodera-se do Estado para dele se locupletar. Ninguém melhor para julgar o fenômeno do que o próprio Trotsky, um dos principais líderes da revolução bolchevista e mentor de nosso PT, que observava, aquele a quem está afeta a redistribuição jamais se esquecerá de si próprio. Juvenal conclui, magistralmente, que a consequência da redistribuição é expandir o papel do Estado e, por conversão, a expansão do Estado se processou por medidas de redistribuição que tudo pelo social legitima. A obra de Bertrand de Juvenal, que o Instituto Liberal do Rio Grande do Sul oferece em tradução ao público brasileiro, constitui, assim, uma esplêndida iniciativa, por ilustrar, através do trabalho de um ilustre sociólogo francês, as consequências perversas do redistributivismo que o movimento socialista e a social-democracia previdencialista promoveram. Apresentação à edição americana. As palestras Boltwood no Corpus Christi College foram uma iniciativa de Marie Boltwood, em memória de seu marido, Arthur Boltwood, funcionário público da Comissão de Caridade, mais conhecido, porém, por seus escritos, geralmente sob o pseudônimo de Aquelouit Egerton, sobre filosofia da religião e filosofia política. O colégio teve a sorte de conseguir que o barão de Juvenal proferisse as palestras, no outono de 1949, e recebeu bem a sugestão feita em nome da University Press de que as palestras de Juvenal deveriam ser publicadas. Fico feliz com esta oportunidade de expressar nossos agradecimentos ao palestrante, à University Press e, também, à Sra. Patrick Buddy, que preparou as palestras para publicação. Prefácio. Senti-me honrado em ter sido convidado a palestrar em Cambridge, pelo famoso Corpus Christi College, e por minhas palestras serem publicadas, agora, pela University Press de Cambridge,
com introdução de Sir Will Spence. Quem dera minhas palestras tivessem sido merecedoras de tais patrocinadores. Amigos generosos ajudaram a arrumá-las, como a uma garota simples convidada a uma festa especial. Jamais uma obra tão modesta teve o benefício de tão excelente colaboração. O Sr. e a Sra. Patrick Bury gentilmente suprimiram meus maiores erros de forma, embora não pudessem remediar minha falta de jeito com o emprego de uma língua estrangeira. O Dr. Ronald F. Anderson, o professor Eli Devons, de Manchester, e o professor Milton Friedman, de Chicago, revisaram as provas em seus barbarismos econômicos, e o professor Wilmore Kendall, de Yale, revisou-as como teórico político. Seria uma péssima retribuição a sua generosa ajuda a acarretar-lhes qualquer responsabilidade por minhas visões e pelos erros em que eu possa ter persistido. Confio que fique claro para o leitor que este pequeno ensaio de nenhuma maneira representa a contribuição ao grande debate sobre a redistribuição da renda, mas sim uma tentativa de chamar atenção para valores comumente desconsiderados nesse debate. Contribuições à civilização não podem ser corretamente avaliadas por cálculos de renda nacional. Introdução. Por John Gray. O estudo de Bertrand de Jouvenel sobre a ética da redistribuição distingue-se, em primeiro lugar, porque enfoca precisamente a moralidade da redistribuição, não seus efeitos paralelos sobre os incentivos. Isso é dizer que a crítica de Jouvenel incorpora um desafio fundamental aos valores expressos no pensamento redistributivista que de forma nenhuma depende de uma avaliação instrumental ou utilitária das consequências da política de redistribuição. Jouvenel preocupa-se mais com o impacto da redistribuição sobre a liberdade individual e sobre a vida cultural do que com seus efeitos sobre a produtividade. Seu estudo também é significativo por uma outra razão. Ele tem o cuidado de distinguir o redistributivismo de outras doutrinas a ele superficialmente similares. Assim, ele mostra claramente como esse difere do igualitarismo agrário, que objetiva equiparar um recurso, terra, mas não procura controlar a distribuição do seu produto. Novamente, redistributivismo não é socialismo. O redistributivismo causou severos danos à civilização moderna, mas não a destruiu. Por outro lado, o socialismo é a supressão da propriedade privada numa nova ordem de solidariedade moral comunal, e é incompatível com a sociedade moderna. Pode-se imaginar que o seja nos monastérios, onde os bens materiais são rejeitados, ou em comunidades pequenas, simples, e mesmo primitivas, um insight que foi captado por Rousseau, mas não por Marx. Jouvenel faz outra distinção fundamental dentro do próprio redistributivismo. O moderno redistributivismo compreende dois elementos completamente dispares: a crença de que o governo deve estar centralmente envolvido no alívio da pobreza, e a crença de que a desigualdade econômica é, em si mesma, injusta ou prejudicial. Essas duas crenças têm estado fundidas, até, na crescente aceitação da visão de que é a responsabilidade do governo assegurar à população padrões de vida ascendentes. Mais um passo é dado na direção do redistributivismo igualitário quando, a proposta de que o governo forneça um piso de subsistência abaixo do qual ninguém poderia cair, soma-se à proposta de que seja instituído um teto acima do qual ninguém possa ascender. Como demonstra Jouvenel, tais propostas igualitárias recebem o aparente apoio da invocação de um Felice-Fique Calculas que incorpora o argumento de que a renda tem utilidade marginal decrescente, argumento que ele critica incisivamente, ao mostrar os impedimentos insuperáveis a tentarmos fazer comparações confiáveis de satisfação interpessoal. Jouvenel poderia também ter observado que, mesmo se as utilidades fossem comparáveis de pessoa para pessoa, a redistribuição segundo os princípios marginalistas teria resultados moralmente perversos. Isso sancionaria a redistribuição dos recursos desde os mais desvalidos, os paraplégicos debilitados, digamos, aqueles situados principalmente na média da renda e com dotes naturais, que poderiam gerar mais satisfação dos recursos. Esse não é um resultado congenial ao sentimento igualitário,
mas flui inexoravelmente do argumento marginalista da redistribuição. A crítica ética de Jouvenel acerca do redistributivismo é poderosa e muito fundamentada. Ele desenvolve uma crítica empírica importante do redistributivismo igualitário, quando observa que os recursos necessários para prover a subsistência mínima não podem derivar exclusiva, ou principalmente, da tributação aos ricos. Tais recursos têm que ser extraídos das classes médias, que também são beneficiárias dos esquemas de transferência de renda. Este é um ponto de vital importância na crítica de Jouvenel. Sua percepção de que o desfecho do redistributivismo dos esquemas de transferência é extremamente complexo e, às vezes, regressivo vem sendo amplamente confirmada por experiências históricas mais recentes. Ele observa, também, que uma política de redistribuição está fadada a discriminar as minorias, já que, inevitavelmente, favorecerá as preferências e interesses da maioria, fato esse também observado por Hayek. Além disso, o redistributivismo é condenado por Jouvenel por minar o sentido de responsabilidade pessoal. Nisso incorre ao transferir dos indivíduos para o Estado a autoridade por decisões que lhes são vitais. Ao suprir todas as necessidades básicas do indivíduo, o Estado deixa com a autoridade apenas na esfera de determinar como gastar os seus trocados. Novamente, o efeito do redistributivismo é desprivilegiar a família em favor de ficções legais como as empresas, principalmente por conferir aos negócios imunidades tributárias negadas às famílias. O regime de tributação elevada, inseparável do Estado redistribuidor, tem ainda as indesejáveis consequências de diminuir a esfera de serviços voluntários em que as pessoas se engajam nas relações de convivência sem expectativa de pagamento. E, com isso, corroer a cultura de civilidade que sustenta a civilização liberal. Para Jouvenel, no entanto, o resultado mais profundo da política de redistribuição é o ímpeto que ela dá ao penoso processo de centralização. Se o Estado confisca rendas elevadas e impõe índices penalizantes de tributação sobre a poupança e o investimento, o Estado tem que assumir as atividades de poupança e investimento que os indivíduos não são mais capazes de assumir. Se, por causa do confisco das rendas elevadas, há atividades sociais e culturais que não mais podem ser sustentadas pelo setor privado, tais como suporte para a alta cultura e as artes, então, uma vez mais, o Estado tem, através de um programa de subsídios, que assumir a responsabilidade por tais atividades. Inevitavelmente, o Estado vem a exercer um nível crescente de controle sobre as mesmas. A consequência da política de redistribuição, então, é a restrição à iniciativa privada em muitas esferas da vida social, a destruição do homem de meios independentes, e o enfraquecimento da sociedade civil. Jouvenel vai além. Especula que o processo causal subjacente pode seguir na direção oposta. A política de redistribuição pode ser um incidente num processo de centralização que adquiriu um momentum próprio. Aqui, Jouvenel antecipa as constatações da Virginia School of Public Choice, teorizadas mais profundamente na obra de James Buchanan, que demonstram as origens do Estado expansionista nos interesses econômicos das burocracias governamentais. Como Jouvenel, mais uma vez antecipando as percepções de futuros teóricos sobre a da nova classe, prescientemente conclui: nós bem podemos imaginar quais desses dois fenômenos intimamente ligados à predominante redistribuição ou centralização. Podemos nos perguntar se não estamos lidando com um fenômeno muito mais político do que social. Esse fenômeno político consiste na demolição da classe que desfruta de meios independentes e na concentração de meios nas mãos de administradores. Isso resulta numa transferência de poder dos indivíduos para funcionários do governo, que tendem a constituir uma nova classe dominante em oposição àquela que está sendo destruída. E há uma leve, mas bastante perceptível, tendência rumo à imunidade dessa nova classe,
de parte de algumas medidas fiscais direcionadas aos primeiros. Teorias e fatos subsequentes corroboraram firmemente a percepção de Jouvenel. Pesquisas empíricas revelam que os esquemas de transferência de pagamentos das principais democracias do Ocidente carecem de preceitos e são caóticos. O estado moderno do bem-estar social não é, na mesma medida da criação da ideologia redistributivista, defensável por referência a qualquer conjunto coerente de princípios ou propósitos. Ele não aliviou significativamente a pobreza, mas, ao contrário, institucionalizou-a substancialmente. Essa é a conclusão de estudos pioneiros, tais como Lozingrund, de Charles Murray. Uma geração da política de bem-estar social infligiu a seus concidadãos desincentivos e riscos morais tais, que acabou por deixá-los em situação pior do que a inicial. O impacto resultante do conjunto inteiro de medidas de redistribuição conforma-se a padrões não claros, e salvo, como observou Nozick, que se algum grupo social se beneficiar, provavelmente será a majoritária classe média, e não os pobres. E a conjectura de Hayek, Ente Constitution of Liberty, de que o Estado redistribuidor está fadado a ser um Estado expansionista, conforme advertirá Jouvenel, vem cada vez mais se concretizando com os acontecimentos. Desenvolvimentos recentes no questionamento filosófico confirmam a profundidade essencial da análise de Jouvenel. Anarchie, State and Utopia, de Robert Nozick, contém uma crítica da ideia da justiça social, ou distributiva, que forma um paralelo muito próximo à crítica de Jouvenel sobre a ética da redistribuição. O ataque de Nozick, como de Jouvenel, tem vários elementos, ou estratos. Ele demonstra, antes de mais nada, que a tentativa de impor um padrão sobre a distribuição social dos bens requer contínua interferência na liberdade individual, uma vez que presentes e livres trocas subverterão constantemente esse padrão. Como Nozick notadamente afirmou, o resultado final da tentativa de impor um padrão à distribuição é um Estado socialista que proíbe atos capitalistas entre adultos que com esses concordaram. A política redistributivista incorpora um individualismo abstrato ou falso, no qual as instituições intermediárias que são a matriz indispensável da individualidade são negligenciadas ou suprimidas. É especialmente hostil à instituição que é a pedra fundamental da sociedade civil, a família. Nozick segue Jouvenel, observando que sob qualquer regime de redistribuição a instituição da família é desprivilegiada. Sob tais visões, a família traz transtornos, pois dentro de uma família ocorrem transferências que burlam a distribuição permitida. É na obra mais recente de Hayek que a análise de Jouvenel tem um paralelo mais notável. No segundo volume de sua trilogia Law, Legislation and Liberty, intitulado Timirage of Social Justice, Hayek desenvolve uma crítica devastadora às atuais concepções distributivas, reforçando e estendendo em direções completamente inovadoras o ataque central da análise de Jouvenel. A primeira, e talvez a mais radicalmente original, tese de Hayek, é de que nenhum governo ou autoridade central pode saber o suficiente para ser capaz de conceber ou impor o padrão de distribuição preferido. Isso é verdade, se os princípios de distribuição se referirem à satisfação das necessidades básicas, vinculando recompensas a méritos, realizando a igualdade de recursos ou de bem-estar, ou o que quer que seja. Quaisquer que sejam os princípios da distribuição, o conhecimento necessário para implementá-los, exceto nos poucos casos limite, é tão disperso por toda a sociedade, e tão frequentemente em forma tácita ou prática, que geralmente é impossível ao governo reuni-lo de forma utilizável. Essa irreparável dispersão ou divisão do conhecimento na sociedade ergue uma barreira epistemológica insuperável à realização de virtualmente todas as concepções distributivas contemporâneas. Mostram-se inviáveis mesmo as mais sutis delas, como a de John Rawls, porquanto o governo nunca poderia ter informação suficiente para saber se o princípio da diferença, que requer que a desigualdade seja restrita ao necessário para maximizar as posses dos desvalidos, foi satisfeito. Há uma segunda linha de argumentação em Timirage of Social Justice que reforça a causa de Jouvenel contra a redistribuição. É o argumento de que,
Mesmo sendo o governo capaz de adquirir o conhecimento necessário para implementar seus princípios de distribuição preferidos, não há consenso na sociedade sobre como os diferentes princípios deverão ser ponderados quando entrarem em conflito uns com os outros. Se, por exemplo, a satisfação das necessidades básicas competir com a premiação do mérito, qual delas deverá ter prioridade? Como a nossa sociedade não contém qualquer código moral em termos de quais dessas considerações podem ser comparadas, elas são para nós incomensuráveis, não havendo, em relação a elas, qualquer procedimento razoável de arbitragem acordado. Por esta razão, qualquer alocação de recursos em conformidade com uma ponderação desses valores não pode evitar de parecer, e mesmo ser, sem princípios, impredizível e arbitrária, por causa desses conflitos inevitáveis entre seus valores constitutivos. O redistributivismo inevitavelmente faz com que proliferem burocracias com poderes amplamente discricionários. Mas a ampla margem de autoridade discricionária exercida pelo aparato da redistribuição é difícil de conciliar com o Estado de Direito, que é uma das fundações de uma sociedade livre. Há uma linha final no argumento de Hayek que o liga à análise de Jouvenel conforme James Buchanan. É a proposição de que, na ausência de qualquer justificativa, com base em princípios, da política de redistribuição, ela é melhor explicada em termos dos seus beneficiários. O redistributivismo, então, vem a ser inteligível como um sistema de ideias cuja função é legitimar os interesses das burocracias expansionistas e, no geral, isolar dos efeitos colaterais negativos da mudança econômica os grupos de interesses bem situados. O redistributivismo, assim, emerge como a ideologia conservadora do Estado intervencionista e seus grupos de beneficiários. Embora a ética da redistribuição seja notavelmente contemporânea em muitos dos seus insights, o próprio Jouvenel jamais ficou completamente satisfeito com a obra. Escreveu, numa carta de 18 de setembro de 1981, quanto ao meu A Ética da Redistribuição: tenho repetidamente recusado sua reedição. Pensei muito no assunto nos muitos anos que se passaram, e o que agora tenho a dizer não é só o que eu pensava na época, mas tudo o que aprendi desde então. Ele nunca retomou esse trabalho, e morreu em 1 de março de 1987, aos 83 anos. Essa pequena obra seminal continua extraordinariamente fértil e sugestiva de reflexão e questionamento, como podemos ver por seus muitos pontos de afinidade com as obras mais recentes de Buchanan, Hayek, Nozick, Rawls, e outros. É uma importante contribuição à discussão sobre o Estado fundado na redistribuição e suas implicações para a liberdade. Sua republicação é bem-vinda.